A editora Árvore da Vida apresenta Alimento Diário. Série Gênesis, o princípio. Livro 4, Reconectados a Cristo. Autor Pedro Donk. Semana 4. Descendentes de Adão e a corrupção da raça humana. Quarta-feira. Ler com oração. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? Lucas 24, 32. Andar com Deus em um relacionamento íntimo com a palavra. Na leitura de ontem, vimos que para sair da rotina da vida humana caída e ter um real sentido para nossa existência, precisamos andar com Deus. Então, onde podemos encontrá-lo? Deus está em Sua palavra. Nosso relacionamento íntimo com Ele, ou seja, com Sua palavra, precisa ser desenvolvido constantemente. Devemos cultivar uma comunhão profunda com Ele por meio de amar Sua palavra, guardando-a no coração e praticando o que ela nos ensina. Isso nos diferencia de qualquer outro ser humano. Você quer viver como os demais, preso a uma rotina sem sentido? Eu não. Queremos ser diferentes. Então aproveitemos cada dia. Mesmo que esteja ocupado, especialmente se estiver na faixa dos valentes de Davi, entre negócios e vida profissional, separe um tempo. Aproximemo-nos da palavra, andemos na presença de Deus, ainda que por poucos minutos ao dia. Façamos a imersão, formemos grupos de câmaras de energização para encorajar uns aos outros. Se não for possível diariamente, que seja semanalmente. 15 minutos de energização podem mudar nossa vida. Assim não viveremos como os que não têm esperança, pois andamos com Deus. Existe uma diferença importante entre a iniciativa do homem de andar com Deus e a de Deus andar com o homem. O Evangelho de Lucas relata um interessante episódio após a morte e ressurreição de Jesus. Era o primeiro dia da semana, e as mulheres já haviam ido ao sepulcro e encontrado o túmulo de Jesus vazio. Elas testemunharam que ele havia ressuscitado, mas nem todos acreditaram. 2 discípulos, desanimados, não viam mais razão em permanecer em Jerusalém. Pensaram: esperar o quê? Jesus não aparecerá para nós. Então decidiram sair em direção a Emaús. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios, e iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Lucas 24, 13 e 14. Eles debatiam entre si: ele ressuscitou ou não? Enquanto conversavam, Jesus se aproximou e caminhou com eles, mas seus olhos estavam impedidos de reconhecê-lo. Eles disseram: o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo? Lucas 24, 19. Amado irmão, repare que Jesus era poderoso em palavras e obras. Nós também precisamos ser fortes na palavra, imergindo nela, mas igualmente precisamos ser fortes em obras, praticando a palavra que recebemos. Não basta a teoria. A fé e a prática precisam andar juntas. Os discípulos continuaram: como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isto, é já este o 3º dia desde que tais coisas sucederam. Versículos 20 e 21. Eles esperavam uma redenção política, mas não compreenderam a verdadeira obra. Mesmo após ouvir as mulheres, ainda duvidavam. Então Jesus disse: ó nécios e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Lucas 24, 25. E começando por Moisés e os profetas, explicou tudo o que a respeito dele constava nas Escrituras. Mais tarde, ao partir o pão, os olhos dos discípulos se abriram e o reconheceram. Então exclamaram: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? Versículo 32.
O reconhecimento de Jesus não se deu por sua aparência, mas pelo poder de sua palavra. Assim também acontece conosco. Não o vemos fisicamente, mas sua presença é real quando a palavra arde em nosso coração. Enoque tomou a iniciativa de andar com Deus. Já os discípulos a caminho de Emaús não o fizeram. Estavam descendo para Emaús com o coração cheio de dúvidas e incredulidade. Mas Jesus, por sua misericórdia, foi ao encontro deles. Ele andou com eles para despertá-los, lembrá-los da palavra e fazê-los voltar a Jerusalém. Percebe a diferença? Quando por incredulidade descemos a Emaús, o Senhor nos alcança para nos trazer de volta. Contudo, o ideal é escolhermos ativamente andar com Deus todos os dias. Enoque andou com Deus de forma constante. Não era um caminho de altos e baixos, de momentos com Deus e outros mergulhados nas trevas. Ele caminhava sempre em ascendência. Quem anda com Deus caminha em direção ao alto até chegar ao céu. Enoque andou com Deus, e Deus o tomou para si. Talvez o Senhor não nos leve fisicamente como levou a Enoque, mas espiritualmente Ele nos toma para si. Por isso, valorizemos as ferramentas para inculcarmos a palavra no coração, fazendo a transcrição, revisão das mensagens, imersão ultra refinada e gritos de guerra dormindo e acordando com Deus. Andemos com a palavra no coração todos os dias. Se vivermos assim com constância, subiremos cada vez mais. E mesmo que em algum momento desçamos em direção a Emaús, o Senhor, em sua misericórdia, virá a nosso encontro para nos encorajar a prosseguir na caminhada rumo a Jerusalém. Agora, anote conforme o que você recebeu na leitura de hoje: a luz na palavra, a direção, a admoestação. Ore e faça um grito de guerra com base nesses itens para que a palavra profética seja sedimentada em seu coração. Esperamos você amanhã para mais uma leitura do Alimento Diário. Baixe e desfrute do nosso aplicativo EAD Play, disponível na Play Store e App Store.